Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Café com Alteryx. Meu nome é Nicolas Colombo e hoje, voltando aí aos vídeos desafios semanais, não sei se acho que a Bia comentou, eu estava de férias e tinha deixado alguns vídeos da nossa saga aí de Data Format, mas agora estou aqui, firme e forte para dividir aí com o pessoal. E eu adoro fazer um desafio semanal, principalmente quando ele tem dados geográficos dentro dele, tá? Esse desafio aqui ficou um pouco confuso, eu até comentei isso na comunidade, e esse desafio foi um dos que eu resolvi com a Bia, né? Porque a gente também estava tentando buscar chegar no mesmo resultado, foi um vai que não vai, e beleza. Mas no final acredito que as coisas tenham dado certo, eu vou explicar como a gente fez, né? Mesmo que o enunciado esteja um pouco confuso, e para a gente chegar no resultado. E é bom que a gente aprende umas ferramentas novas, formas de fazer, beleza? Então tá. Então a gente está falando de vulcões aqui, e aí a gente tem dois conjuntos de dados disponíveis. O primeiro é de dados dos vulcões, que contém uma lista de todos os vulcões que entraram em erupção nos últimos 10 mil anos. E o conjunto de dados de erupções apresentam dados sobre erupções que começaram ou estavam em curso no primeiro semestre de 2023. Então a gente tem duas tarefas, eu vou ler uma de cada vez. A tarefa 1 é criar uma tabela combinada para assinalar os vulcões que estão atualmente em erupção e que tem um VEI de 3 ou superior, beleza? E na minha visão era criar uma tabela combinada, juntar várias informações, pegar várias coisas diferentes, mas beleza, vamos embora. Aqui é a nossa tabela, né? Nosso primeiro resultado, nossa primeira base de dados, e aqui os vulcões em erupção, max e V e tal. A primeira coisa que eu fiz foi utilizar o regex, né? Utilizando uma expressão de tokenize, /d, espaço, letra, espaço, mais para poder pegar a data, tá? Foi assim que eu resolvi esse exercício do start date e do end date, beleza? Usei a ferramenta datetime, então a gente vai falar de regex, né? Só voltando um pouquinho para deixar um pouco mais explicadinho para só não falar, né? Porque esse é o intuito de um desafio semanal, acho que ensinar ferramentas. Então, quando a gente está falando de regex aqui, quando a gente está falando de /d, a gente está buscando pegar um número, então esse /d mais significa que eu estou querendo buscar dentro disso aqui o primeiro número que ele encontrar, teoricamente. Então, dentro do parênteses é como se fosse um grupo, então /d mais, até um /s, que é um espaço, até um /s, que é um espaço, ou seja, 2023 espaço, o mais significa vai pegando até tal, mas eu posso delimitar, se eu tivesse deixado /d, eu pegaria um número só, pegaria só o 2, por exemplo. Né? Então, por isso que é muito bom enxergar os padrões. Pega um /w+, que nesse caso também pegue uma quantidade de letras, que o /w significa isso, até tal coisa, até onde? Até o outro espaço, que é o /s. E aqui, o 27, que é o /d+. Tá vendo? Ó, o /d+, e o /d+, nesse caso, eles serviram para pegar esse cara, até um espaço, esse cara, e pegaram 4 dígitos e depois 2 dígitos. Beleza? E a gente acabou excluindo o resto aqui. A gente enxergou um padrão. Mesma coisa com a parte de stop, né? E aí a gente está utilizando um datetime format aqui para a gente poder, em formato de custom, né? Como que a data tá e como para transformar para a data no Alteryx, beleza? Tanto para o end quanto para o final. E aí eu coloquei um outro regex aqui para poder pegar tudo que era continuing, porque lá em cima ele pede, né? Para pegar os... Se eu não criar uma tabela combinada, que estão atualmente em erupção. Ou seja, o único lugar que a gente fala se ele está em erupção ou não é quando tem esse continuing aqui. Beleza? Não vou discutir a parte do exercício de como ele chegou na tarefa 1, na tabela final. Beleza? Eu acho que vamos focar aqui nas ferramentas, como que a gente está aprendendo o regex. E olha aqui que legal, ó. O que eu fiz? Nesse segundo, eu também fiz basicamente um parse desse cara aqui, ó. Tá vendo que tem diferença? Um a gente usou o tokenize, outro a gente está utilizando um parse. Eu não vou explicar cada método aqui agora, porque isso não é o intuito do exercício, mas você vê que a gente consegue olhar o tipo de output e perceber o que a gente vai fazer. Então, basicamente eu vim aqui e falei assim, ó, você vai pegar uma palavra que tem 10 dígitos, né? E aí, ele encontrou o continuing. Basicamente é isso, tá? Coloquei um select só para deixar algumas colunas que eu queria.
até também poder trocar se tivesse status, precisasse alguma coisa de tipo de dado. E fiz o join pelo nome do vulcão e o país. Beleza? Date time diff. Então, aqui o que a gente queria, né, nesse negócio aqui, era também identificar as erupções que duraram mais de 10 anos. Então é por isso que a gente fez a diferença entre um e o outro. Beleza? E fiz um filtro de max e vei, onde só tem 3 e 4. Tá? Essa era uma das primeiras formas que eu estava entendendo que era o exercício. Mas depois que eu fiz esse date time diff, e aí no exercício ele fala que duraram mais de 10 anos, eu pensei que era maior de 10 anos, não maior igual. E aí quando você colocava o maior igual aqui, ele bate com os 14 que tem aqui da Alteryx, beleza? Não tem nada no left, não tem nada no right. Então, legal que a gente consegue ver que de acordo com o tipo de dado, né? Ó, você vê que legal, aqui a gente colocou um filtro custom, 3 e 4 aqui mostrando que é string, e um diff year maior ou igual a 10, vendo? E essa fórmula aqui, eu já expliquei num vídeo de data, mas a gente está fazendo a data final menos a data final a inicial, e a gente quer esse resultado em year e está devolvendo esse valor, um valor numérico inteiro. Beleza? Para a tabela 2, que a gente tem, para a tarefa 2, desculpe, a gente vai utilizar os dados geográficos dos vulcões ativos de 2023, e aí a gente vai ter que responder algumas coisas, que é triângulo cor laranja, vulcão que estão atualmente em erupção. Círculos verdes, erupções que estavam ativas, mas que pararam. E bandeira vermelha, vulcões com um índice de explosividade de 3 ou superior. E é legal, porque para isso, dentro da tabela aqui, né, se a gente olhar a tabela, a gente tem uma latitude e longitude dentro desse exercício. E a gente consegue trazer um centroide. Deixa eu ver onde é que está a latitude e longitude aqui, que eu acabei me perdendo um pouco. Aqui, ó. Latitude e longitude. Beleza? E aí, legal. Para a gente transformar isso em mapa, se a gente olhar o resultado da Alteryx aqui, ó, ele é um resultado de mapa, tá vendo? Nós temos uma ferramenta de report, né? A gente não costuma utilizar muito aqui nos desafios semanais, mas bem legal. De report map. Então a gente vai fazer um mapa. E aí, essa ferramenta aqui, ó, olha aqui. Ela tem uma diferença das outras. A entrada dela não é uma entrada simples, vamos colocar assim, uma entrada que aceita apenas um input. Ela aceita mais de um input. Então, nesse caso, como a gente tinha 3 tarefas, a gente acabou dividindo por aqui. Então, pegamos todos os casos que o status é contínuo e a gente colocou dentro da ferramenta report. Na ferramenta report, né, você tem que fazer algumas seleções. Primeiro, para a gente selecionar um mapa, a gente seleciona aqui embaixo. A gente pode selecionar a resolução, escalas e o mapa, o tipo de mapa. Beleza, a gente escolheu esse Alteryx Lite aqui. Datas, camadas e legendas, se a gente quiser. Então, aqui ele mostra quantas conexões você tem. Uma, ó, hashtag 1, hashtag 2 e hashtag 3, como eu coloquei aqui. E aqui são as camadas, né? Dessas camadas que a gente criou conforme o resultado, conforme as perguntas da Alteryx, né? Então, triângulos de cor laranja, círculos verdes e bandeiras vermelhas. Nós fizemos os filtros aqui. Então, todo mundo que é continuing, todo mundo que for a data de erupção é maior do que 2023 e o status aqui, em vez de ser contínuo, já é finalizado, ou seja, o status está nulo, e o max veio em 3 e 4. E aí, a gente montou essas camadas. Então, toda vez que a gente vem aqui, a gente pode adicionar uma camada. Foi o que a gente fez. A gente vem aqui, adiciona uma camada de ponto, linha ou polígono, pegamos uma camada de ponto da tabela 1, vem? Então, se você olhar aqui na frente das coisas, dos ícones, tem hashtag 1, hashtag 2 e hashtag 3. Beleza. Nesse primeiro, que era o que a gente queria, o triângulo laranja, a gente criou e mudou. Ah, como é que você coloca um triângulozinho? Você entra aqui, você cria uma camada, ele vai criar uma camada X, ó, com um padrãozinho. E aí você pode entrar nela e mudar os estilos. Point, diamond e assim. Assim vai. Vou deletar aqui. Então, nesse caso, a gente entrou aqui, pegou um estilo triângulo e colocou a cor laranja. Mesma coisa para o 2.
só que é círculo e é limão. E para o 3, olha que legal, a gente tem uma opção também de size, para deixar as bandeirinhas um pouco maior, para mostrar tipo os mais perigosos ou coisas desse tipo, né? E aí acabou ficando um mapa, opa, puxa aqui, tô olhando o vídeo, para cá. Beleza? Que casou com o que tá da equipe. Então é bem legal, acho que a ferramenta de report ela te abre bastante um leque bem grande, tanto na hora de exportar relatório, deixar um mapa, né? Você não precisa sair do Alteryx para isso, você pode juntar isso aqui com Analytic é. Putz, cara, é bem legal. E você vê o quanto de detalhe que tem dentro dessas ferramentas, né? Uma ferramenta, você consegue colocar várias coisas. Eu tenho certeza que tem mais de um jeito de fazer do que a gente fez aqui. A gente pode colocar linha, polígono, quando eu comentei, e fora as legendas que a gente poderia ter adicionado. Beleza? Espero que tenham, né, gostado, apesar de ter ficado um pouco duvidoso da tarefa 1, como eu falei, o intuito é a gente olhar as ferramentas de regex, essa data e hora, né, filtro customizado, usar um datetime diff que a gente já falou aqui no canal e create point, claro, maravilhoso, com a ferramenta de report. Beleza? A gente se vê no próximo desafio semanal. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.